Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula vai ser de Sociedade Futura. Nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre o 7 de setembro, que é o dia que nós comemoramos o quê? A independência, do Brasil, certo? A independência do nosso país, tá? Mas antes de começar a fazer um resumo de como isso aconteceu, eu quero que você pegue um lápis, uma folha de ofício e lápis de cor. Se tiver régua também, para facilitar o seu desenho, ok? Nossa atividade hoje será um desenho. Mas lá no final da aula eu explico o que é que você vai fazer. Então, como eu ia dizendo, hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. E antes de mostrar para vocês os slides explicando a cor da bandeira, mostrando uma parte do hino da independência, eu quero contar para vocês um resumo geral de como se deu os acontecimentos em relação à independência do nosso país, ok? Então, a família lá do rei de Portugal veio para o Brasil, não é isso? E o Brasil se tornou o quê? Colônia de Portugal. Eles viveram aqui por um tempo, só que um certo dia o pessoal lá de Portugal pediu que o rei voltasse para Portugal. E ele fez isso, ele voltou, mas deixou aqui no Brasil quem? O seu filho, Dom Pedro, ok? Com o tempo, o pessoal de Portugal também quis que Dom Pedro voltasse para Portugal. Só que ele não quis fazer isso. Ele queria o quê? Tornar o Brasil independente. Então, ele ficou por aqui. Numa certa viagem que ele estava fazendo, ele estava a caminho aí de vários lugares do Brasil, e às margens do rio Ipiranga, ele decidiu proclamar a independência do Brasil. E aí vocês vão ver em várias imagens, em quadros pintados. Eu vou mostrar também aqui no slide um quadro que mostra esse momento, né? O grito que Dom Pedro dá para que o Brasil possa se tornar um país independente, ou seja, ficar livre de Portugal. E aí, às margens do rio Ipiranga, ele dá aquele famoso grito: independência ou morte, não é isso? Lá, às margens do rio Ipiranga. E a partir daquele momento, o Brasil vai caminhando para a independência. Okay? Então, é sobre esses fatos que... E esse grito ele foi dado justamente no dia 7 de setembro de 1822. É por isso que nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil nesse dia, porque foi nesse dia que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Nos slides, eu vou mostrar para vocês uma parte do hino da independência e vou falar também sobre o significado, de cada parte que compõe a nossa bandeira. Tá? O significado do verde, do amarelo, do azul, o que é que está escrito aqui nessa faixa branca. Então, nós vamos aprender muito, tá bom? Então, preste atenção. Esse quadro aqui que vocês estão visualizando ao lado, ele tem por nome A Independência do Brasil, de 1944, ok? Aqui nós estamos visualizando uma obra, tá? Um quadro do francês François-René Maurois, tá? E ele está retratando o famoso gesto simbólico de Dom Pedro I, quando ele proclama o quê? A independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Então, aquele grito que ele dá às margens do rio Ipiranga. Esse quadro está retratando esse momento, esse fato histórico. Essa tela, ela foi feita a pedido do senador imperial e encontra-se hoje no Museu Imperial de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, tá? Está exposto nesse museu. Agora vocês estão visualizando o hino da independência do Brasil. Uma parte, na verdade, só uma partezinha que eu trouxe, porque não dá para colocar todo, ele é muito grande o hino, mas vocês podem acessar aí no YouTube para conhecer mais sobre o hino da independência. Tem vários vídeos desse hino lá no YouTube. Então, você coloca hino da independência, que você pode ouvir ele todinho, tá? Então, aqui eu trouxe só esse fragmento aí. Brava gente brasileira, longe vai temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer
pelo Brasil, ok? Então, essa é uma partezinha do nosso hino da independência. Se você tiver interesse de ouvi-lo todo, é só colocar no YouTube. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a nossa atual bandeira, porque o Brasil não teve só essa bandeira, ele teve outras antes dessa, mas a oficial, a que ficou mesmo agora certa, essa aqui, que nós conhecemos muito bem, não é isso? Então, essa é a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. E ela é composta por um retângulo. Olha aqui a geometria presente no nosso dia a dia, tá vendo? Quando eu falo que ele é aquele conteúdo de matemática é muito importante, até na nossa bandeira nós temos a geometria. Então, aqui nós temos um retângulo verde, um losango amarelo e um círculo azul e 27 estrelas brancas e uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso em verde. Então, essas letrinhas aqui dentro, ela é em verde, na cor verde, ok? Agora vamos aprender o significado das cores da nossa bandeira. O verde, ele vai significar aí a natureza. O amarelo vai significar o ouro e as riquezas do nosso país. O azul e as estrelas faz referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Então, quando o Brasil passa a ser uma república, essas estrelas e a bola azul, né, o círculo azul, ele vai representar o dia, como o céu estava nesse dia, ok? Agora nós vamos aprender qual é o significado das estrelas na bandeira. Cada estrelinha vai representar um estado do nosso país. Aqui ao lado, vocês estão vendo aí a numeração de cada estrela, tá vendo que cada estrela está enumerada? E nós podemos perceber que essa estrela que fica aqui na parte superior do círculo vai representar o estado do Pará, tá vendo? E Sergipe, que é o nosso estado, onde nós moramos. Sergipe é o número 23, tá vendo aqui, ó, Sergipe, 23. Então, se nós procurarmos a estrela que tá com o número 23, Sergipe seria essa estrelinha aqui, ó. Tá bom? Então, cada uma dessas estrelas vai representar um estado do nosso país, uma federação do nosso país, ok? E aí, pessoal, gostaram de aprender mais um pouco sobre a independência do nosso país, do Brasil? Então, hoje nós aprendemos muitas curiosidades, né? Isso, muitas coisas legais a respeito da nossa bandeira brasileira, né? Percebemos que nela está presente o que é a geometria, né? As formas geométricas. Aprendemos também, vimos lá uma arte, não é? Que mostra, que conta a história do grito da independência. Eu mostrei para vocês o hino do dia da independência, não é isso? Se vocês quiserem ver mais uma vez, é só colocar no YouTube. Então, hoje nós aprendemos muitas coisas. Agora, eu quero que vocês anotem a atividade do dia. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha de ofício e vão desenhar a bandeira do Brasil, ok? Vai desenhar bem feita, tá? Vai colorir. E depois que fazer a bandeira, que colorir, vocês vão fazer uma legenda para cada cor da bandeira e colocar ao lado o significado. Então, o verde, lembra o que significa o verde na nossa bandeira? A natureza. O amarelo, o ouro, as riquezas. O azul representa o céu no dia que o Brasil se tornou uma república, ok? Então, você vai colocar o significado. E as estrelas também colocam o significado. O que é que representa cada uma das estrelas, que você já sabe que representa o quê? Cada um dos estados da Federação do Brasil, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de aprender mais curiosidades, mais coisas sobre o seu país. Eu espero também que você faça atividade e eu te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!